Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidiane, eu sou professora de Matemática Fundamental aqui da Faculdade São Francisco de Assis. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a função de segundo grau, tá? Então vamos passar o slide e vamos ver as características da função. A função de segundo grau, também chamada de função quadrática, tá? Ela tem essa expressão, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, o x ao quadrado sempre vai estar junto com a variável a, o b sempre junto com a variável x e o c sozinho, tá? Então, quando a gente vê uma expressão que tiver x ao quadrado, isso quer dizer função quadrática, função de segundo grau, tá? Sendo que o a, o b e o c são números reais e o a, ele é diferente de zero, não pode ser zero. Por quê? Porque 0 vezes x ao quadrado é zero e descaracteriza a função de segundo grau, ela volta a ser uma de primeiro grau, tá? Então, vamos ver a concavidade. A função de segundo grau, ela vai ser uma parábola, ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo. O que vai indicar isso aí? O a, tá? O número que está junto com x ao quadrado. Se ele for positivo, concavidade para cima. Se o número for menor que zero, negativo, a concavidade é para baixo. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Com esses exemplos a gente vai identificar a concavidade da função e os coeficientes a, b e c, tá? f de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. X ao quadrado, quem está junto com a variável x ao quadrado, quando não tem nada é 1, não tem sinal de negativo é positivo. Então essa função aqui, ó, ela é uma parábola com concavidade para cima, tá? O a é 1, o b é menos 7 e o c é 12. No segundo exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, sendo que o a aqui, ó, não tem numeral, então é 1, não tem sinal de negativo, 1 positivo. Então é uma parábola com cavidade para cima, o b é menos 2 e o c é 1. Nesse último exemplo aqui, ó, função f de x é igual a menos 2x ao quadrado, isso quer dizer o quê? Que o a é menos 2. Número negativo com cavidade para baixo. O b é menos 3 e o c é 5, tá? Então aqui a gente viu a concavidade e os coeficientes da função quadrática, tá? Vamos passar. Raiz ou zeros da função, tá? O que quer dizer isso? É os pontos onde a parábola corta o eixo x, tá? A gente descobre essa raiz aplicando a fórmula de Bhaskara. Fórmula conhecida. Qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, tá? Então, a gente vai identificar os coeficientes da função e vai substituir nessa fórmula aqui, tá? Estão vendo aqui que tem raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Isso aqui é o delta, ó. Ele é o delta. O delta vai dizer o quê? Ele é discriminante, ele vai dizer se essa função, quantas raízes tem, tá? Vamos passar o slide para a gente ver. Aqui tem a quantidade de raízes reais, tá? Se o delta for positivo, ou seja, a gente vai calcular o delta ali, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculando o delta, deu um número positivo maior que zero, então a raiz existe, duas raízes reais e distintas, tá? Então a função vai ter duas raízes reais e distintas. Até eu tenho um exemplo aqui no quadro, ó. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, sem numeração, mas só para vocês vão ver. Vai ser desse estilo aqui, ó. Vai ser, ó, uma parábola, essa aqui é uma parábola com a boca para cima e ela vai cortar no eixo x em 2 pontos, ó. Então ela vai ter duas raízes cortando aqui, ó, diferentes, distintas. Isso é quando a gente calcular o delta e ser maior que zero. Vamos acompanhar aqui na TV, ó. Esse caso aqui. Se o delta for igual a zero, calculamos o delta deu igual a zero, quer dizer que tem duas raízes reais e iguais, tá? E quando o delta for menor que zero, ou seja, negativa, não tem raiz real a função, tá? Vértice do gráfico, tá? Vértice da parábola. O vértice também a gente é calculado através dessa fórmula aqui, ó. X do vértice, que é menos b sobre 2a, y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vai ter dois casos de vértice, tá?
Quando a parábola estiver com cavidade para cima for maior que zero, tá? Então ela vai ter um ponto de mínimo, e quando a parábola estiver com cavidade para baixo, um ponto de máximo. Vamos ver aqui no quadro que eu coloquei um exemplo para vocês verem, vai ficar mais fácil. Nos exercícios vai ficar mais claro, tá? Aqui a parábola ela tá com cavidade para cima, o A é positivo, tá? O que seria o vértice? O vértice seria até onde vai a parábola, esse ponto aqui, ó. Ela desce, 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 desce até o vértice, tá? Esse aqui é o vértice da parábola, que ele é composto do quê, ó? Do x do vértice e um ponto no y do vértice. Então aqui o vértice ele é composto aqui, ó, do x do vértice, né? E do y do vértice, tá? É um ponto. E a gente calcula como? Através daquela fórmula aqui, ó, que está explícita aqui na televisão, ó, aqui nos slides, ó. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, tá? Seguinte, que mais? Termo independente, que é o C, é o ponto onde corta no eixo Y a parábola, tá? Então, esse termo independente, que é o do coeficiente C, é onde vai cortar no eixo Y. Esse ponto ele já tá pronto, tá? Ele tá ali na função, ó. Aqui no quadro que eu botei o exemplo, ele também exemplifica, ó, que tem aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, onde ele corta, o Y aqui, ó, ele vai cortar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o termo independente, tá? É onde ele corta no eixo Y, tá? Vamos voltar aqui. Então, agora passando o slide pra gente ver, a gente vai ver o crescimento e decrescimento da função, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, de função maior que zero, função menor que zero. Função maior que zero com cavidade para cima, função menor que zero com cavidade para baixo. O que vai ser o crescimento e o decrescimento, tá? Então aqui, ó, aqui, ó, ela vem lá do menos infinito, ela vai decrescendo até o vértice, depois ela começa a crescer até o mais infinito, tá? Então o crescimento dela vai ser do vértice para o mais infinito, né? E o decrescimento do menos infinito até o vértice, tá? E isso é na parábola com a boca para cima. Parábola com a boca para baixo, A menor que zero. Então ela vai, ó, crescer do menos infinito até o vértice e vai decrescer do vértice para o mais infinito, tá? Vamos passando agora. Estudo do sinal, tá? O estudo do sinal é a gente responder onde a função ela tem os números positivos, que são o que está acima do eixo x, são esses aqui. Aqui a gente tem dois exemplos, ó, da parábola maior que zero e da parábola menor que zero, tá? Quando o A é positivo, ela boca para cima, quando o A é negativo, boca para baixo. O que é o estudo do sinal? São os pontos que estão acima do eixo, são os pontos maior que zero, e os pontos que estão abaixo do eixo são os pontos menor que zero, tá? Esse ponto aqui tem uma raiz só, real, tá? Que está cortando aqui, ó, em cima do eixo X. Quais são os pontos maior que zero? Ó, nesse caso aqui não tem, ó. Os menor que zero seria todos os esses, tirando esse ponto aqui que está cortando o eixo X. Nesse exemplo aqui, ó, não teria a função menor que zero, teria só a função maior que zero, que são os pontos que estão acima do eixo, tirando esse ponto aqui, que seria o ponto da função igual a zero, tá? Vamos passar aqui o slide. E tem esse exemplo aqui com cavidade onde não tem raiz, né? Então, só no estudo do sinal fica só a função maior que zero, né? Nesse exemplo aqui. E aqui embaixo a função menor que zero, tá? Esse aqui é o delta menor que zero, não tem raiz, tá? Então, seria a parte da função do segundo grau, seria isso. Agora a gente tem condições de fazer os exercícios da apostila.